Boa tarde! Sejam bem-vindas, minhas lindas. Boa tarde! Que bom que vocês estão aqui comigo. Sejam bem-vindas. Estou muito animada para hoje, essa nossa conversa, que vai ser muito edificante, vai ser poderoso a gente conversar sobre esse tema da identidade da recém-casada. Já quero dar um oi aqui para Gi Couto. Jaque, olá! Hari, meu Deus, que surpresa maravilhosa! Bem-vinda, Hari, minha cunhada querida. Oi, Lucas, que bom que você tá aí. Ives, Gabriel, que bênção, bem-vindos. Pessoal da Stomp presente, uhul! Glória a Deus, sejam bem-vindos. Espero que vocês sejam muito edificados hoje com essa nossa conversa, tá bom? E hoje, então, Oi, mãe! A minha mãe entrou aí também. Bem-vinda, mãezinha! Eu quero conversar com vocês hoje sobre a identidade da recém-casada. Então, eu quero fazer aqui um resumo bem rapidinho sobre o que a gente já tem falado até agora. Então, essa é a quarta live de uma série de 5 lives, né, que nós vamos fazer. Tá acabando! Mas, então, vai ser bênção a gente falar disso, porque hoje a gente vai ver bem na prática aquilo que a gente já falou até aqui, né? Então, a gente falou um pouco sobre a identidade da princesa, né? Então, essa que é a filha de Deus, a filha do rei, né? Essa que é a filha amada, que tantas características, né, de gentileza, de aceitação, de conquistas, enfim. Então, da identidade da princesa. Também a gente falou da identidade da radical livre, aquela jovem apaixonada por Jesus, que tem clareza que ela recebeu um chamado, que ela foi levantada pelo Senhor para edificar, para fazer história nessa geração, né? E também a gente falou na nossa última live a respeito da identidade da jovem empreendedora, né, que é essa que é princesa, que é radical livre, ela também é empreendedora, né? Ela empreende na célula, ela empreende na casa, ela empreende de uma maneira assim, de negócios mesmo, né? Na escola, nos estudos, enfim. É uma mulher que tem isso muito claro, que aonde ela é colocada, aonde ela é plantada, ela Deus coloca na mão dela algo para empreender. Então, hoje a gente vai conversar com uma amiga muito preciosa, muito querida, muito amada, uma discípula, a Liz. Eu vou convidar ela para entrar, para estar aqui comigo. Liz, se você já está aqui, já te achei. Manda para mim o convite, Liz, para eu te aceitar aqui, senão não vai aparecer sua imagem. E aí vem comigo que a gente tem muito para falar hoje. Eu tô super animada, porque esse assunto é maravilhoso. Vamos ver se eu... Deixa eu chamar ela aqui. Liz. Vamos ver. Aparecer a imagem dela. Se aparecer, a gente já continua. Oi, minha amiga querida! Tudo bem? Que bom, que prazer te receber aqui, minha preciosa. Agradeço, pastora linda. Bom, Tô te eu tô ouvindo muito. tão baixinho. Você tá me ouvindo bem? Ah, só um minutinho. Vou aumentar aqui. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá bem baixinho pra mim. Como é que tá o som pra vocês, pessoal? Dá um alôzinho aqui pra mim que se qualquer coisa eu coloco o meu fone. Que tá Pra mim para aqui mim tá tá. ótimo o Tá som. bom pra você? Ah, que bom. Pra mim, Deixa sim. eu ver se eu consigo aqui. Bom,
Vamos lá. Dá para eu te ouvir, eu vou prestar bem atenção. Ó, a Ó, Carol disse que o seu tá baixo. tá, só um Você minutinho, eu consegue? vou pegar um fone. Tá. Isso. Aí, pessoal. Ai, que bênção que vocês estão chegando. Vai chegando. Não esquece de mandar aquele aviãozinho lá para o grupo da célula, para suas amigas, para sua família. Chama todo mundo, que vai ser bênção a gente conversar aqui, todo mundo ser edificado. Esse aqui, ó. Já tô resolvendo aqui. É o meu que tá baixo, Tá meu bom. Deus. É, tá bem baixinho para mim, Tá mas vai bom. dar tudo certo. Amém. Ó, a Julie, entrando aí, Julie, bem-vinda. Teté, eu vi você subir aí também. Bem-vinda, Stephanie, querida. Saudade dessas meninas preciosas, minhas discípulas. Pastora Alexandra, bem-vinda também. Te amo, Tefi. O volume melhorou? Agora melhorou, agora tá ótimo. Tô te ouvindo super bem. Que Tá bom, bom! pessoal? O som da Liz ficou legal agora? Ai, que bênção, glória a Deus. Então vamos lá, né? Pra gente não perder tempo, que esse relógio é malvado. Ele vai É contra a verdade. gente, né? A gente está no meio ainda da programação e já está acabando, então vamos correr contra esse relógio. Meu Deus! Então, gente, eu quero apresentar a Liz para vocês, porque a Liz é muito especial para mim. Ela é uma discípula muito querida. Ela também é recém-casada. Tem 1 ano e meio, né, Liz? Seu 1 ano casamento? e meio, exatamente Um 1 ano ano e e meio. meio. Meu Deus, tá fresquinho. Acabou de acontecer. Verdade. Então, ela é casada com o Ives, eles são maravilhosos juntos, eu amo demais. Eles são líderes de célula, super aprovados, eles têm uma célula maravilhosa, que é cheia da vida de um pessoal que ama Jesus, que tem sede pela glória, sabe? Pessoal intenso. E assim, é muito gostoso estar junto com eles, né? Além disso, a Liz também trabalha, né? Ela também cuida da casa. Eles estão sendo preparados para serem discipuladores, bem daqui um Amém. pouquinho, né? Então, eu vejo Aleluia. assim na vida muitos frutos, né? Muita vida de Deus, muito caráter de Cristo, muita intensidade. Então eu falei, essa menina é maravilhosa, vou conversar com ela que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente mesmo, né? Que está vivendo essa Amém. mesma fase ou que está prestes a ingressar nessa fase, né? Que está pensando É, aí, tá cheio de expectativas e sonhos, ou até mesmo aqueles que já quiseram um dia e hoje estão meio desanimados, desistiram de ter esse sonho, né? De ter essa expectativa, enfim. Eu espero que hoje você seja reanimado, que hoje você seja ativado, amém. que o sonho volte a brilhar, queimar seu coração, porque Deus tem planos maravilhosos para sua vida. Ele quer te fazer Amém. viver, não é mesmo, Liz? Eu quero que Amém. você fique à vontade para dar um oi aí para a galera, para falar com o Amém. pessoal que está entrando. Pode deixar. Bom, pessoal, já tô vendo umas galerinhas aí que já andaram comigo há muito tempo atrás. A Maísa, sua linda, oi. Minha célula, oi para vocês, oi para todos que estão assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para fazer essa live com a minha pastora amada. Quero dizer que eu a amo e que eu admiro ela demais. E que esse tempo andando com ela tem sido extremamente incrível, precioso para mim. Eu aprendo com ela sempre, com o jeito, com o Espírito Santo agindo através da vida dela. Então, para mim tem sido incrível. Glória a Deus. E eu quero começar falando um pouco do meu testemunho rapidamente, porque como a nossa pastora já disse, o tempo ele é malvadaço, assim.
boa. Eu ia pedir pra você Então, eu fazer isso mesmo. vou falar um pouquinho só do testemunho, né, do meu casamento. Então, eu sou uma radical livre, cresci na Raiz, né? videira, conheci o Senhor e estive na videira desde que eu conheci Jesus. E aprendi desde o início sobre a corte, né? Sobre o relacionamento com o propósito, um relacionamento santo. Então, foi a corte que nós praticamos, eu e meu marido, o Ives, praticamos a corte até chegarmos ao casamento. E eu queria contar rapidamente como foi. Foi exatamente assim, algo preparado por Jesus. Por isso, eu quero que você que está assistindo essa live tenha o seu coração realmente cheio mesmo de expectativas com os sonhos de Deus para sua vida. Porque eu me lembro muito bem de uma oração que eu fiz para Jesus depois de algumas experiências que eu tinha tido, que eu tinha decidido fazer, que eu tinha colocado a minha mão e não tinha dado certo. O que aconteceu foi que depois dessas experiências eu falei, só Jesus mesmo pode escolher o melhor para mim. Só Ele sabe o que é o melhor para mim. Então eu fiz uma oração muito simples para Jesus, mas que fez toda a diferença e que isso baseou tudo aquilo que Cristo fez na minha vida em seguida. Então eu falei para Jesus que eu só iria me relacionar com a pessoa que Ele falasse para mim que eu deveria me relacionar. Então, após essas experiências, onde eu coloquei minha mão, onde eu decidi o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, eu entendi que a pessoa correta para escolher para mim, um marido, um futuro, algo que só ele podia me proporcionar de perfeito, de bom, né, do sonho de Deus, só Jesus. Então eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero mais colocar minha mão. Eu quero que o Senhor coloque a sua mão. Eu só vou me relacionar com quem o Senhor colocar a sua mão e falar que... Aprendeu, né? Exatamente. Depois de umas cabeçadas da vida aí, eu falei isso para Jesus. Só que parece tão simples, só que não é simples para Deus isso para nós. Porque eu creio que esse é o coração de Deus, Ele é o nosso Pai. Então, como um pai, Ele quer te dar o melhor. O melhor para a filha, o melhor para o filho, o melhor casamento, porque você vai saber que o casamento tem tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida. E o propósito de Deus num casamento de Deus vai fluir, vai só aumentar o amor, a graça e o favor de Deus na sua vida, no propósito. Mas se você casar assim, colocando sua mão, escolhendo a pessoa, talvez isso não dê muito certo. Então foi exatamente isso que eu fiz. Falei para Jesus que eu queria que Ele escolhesse, que eu queria que Ele colocasse a mão. Eu não queria nem falar para a pessoa que eu tinha interesse por essa pessoa, quando houvesse, porque eu queria que Jesus desse o pontapé inicial em tudo. E aí, isso no seminário, entrei no seminário da videira, né, o seminário presencial. Olha a dica! Já dei essa dica para várias pessoas, hein? Olha, o seminário é um bom lugar, hein? É uma bênção. Você vai encontrar pessoas que estão no mesmo coração que o seu, né? De amar Jesus, de servir Jesus. Então eu entrei nesse seminário com esse coração. Jesus, não quero olhar para ninguém, não quero ver ninguém, eu quero que o Senhor veja por mim. E aí, pouco tempo depois, o Espírito Santo falou comigo sobre o Ives. Ele falou comigo antes de falar com ele sobre isso. E houve um grande tempo, assim, um período de mais de 1 ano e meio, onde eu não havia contado para ninguém sobre isso. Mas Jesus já tinha me falado que eu ia casar com ele. E foi mais ou menos... Ana Porto, seminário é bênção. É isso aí, filha. Já tá, né, Aninha? Tá meio certo. Aí aconteceu que foi 1 ano e meio, onde... Deus falou comigo, eu não contei pra ninguém e eu orava todos os dias por isso. Jesus, se é o Senhor vai fazer, eu não vou fazer nada. Colocando em Jesus toda a ansiedade, né? Exatamente, não vou colocar minha mão, não vou passar de bela e bonita na frente dele pra ele me notar. Não. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um tempo, um pastor nosso falou com o pai do Ives sobre mim
E aí o Ives conversou com o Ives, soube que o Ives tinha um interesse por mim também, e onde tudo foi se alinhando, entre família, liderança. Então foi incrível, porque eu realmente não tive que colocar minha mão em nada. Então, hoje, o casamento que eu desfruto é por causa disso. É justamente porque quem escolheu meu marido foi Jesus. Quem escolheu o tempo foi Jesus. Então, esse é o meu testemunho de casamento. Meu Deus, e essa certeza faz tanta diferença na nossa vida, né? Especialmente nos dias difíceis, né? Porque quando tá tudo bem, tal, você tá curtindo, ai, como é bom estar com você, mas quando chega o dia difícil, você precisa se lembrar, foi Deus quem escolheu para mim, né? Eu posso descansar, porque Deus escolheu para mim e vai dar tudo certo, né? E eu até ia falar isso, né? Como é maravilhoso a gente se relacionar no propósito de Deus, no padrão de Deus, porque ele se responsabiliza, né, em cuidar, ele está junto com a gente para cuidar das situações, dos detalhes e muito do nosso coração, né? Cuidar do nosso coração, acalmar o nosso coração, trazer paz, nos ajudar a esperar cada tempo, cada processo. Como é bom a gente esperar no Senhor e a gente desfrutar do melhor de Deus, né? Porque foi tudo isso, né, Liz? Mas não parou só na corte, né? Eu lembro que você me contou que Deus te surpreendeu tanto no seu casamento, né? Na cerimônia, cada detalhe, coisas que você sonhava e Deus fez, né? Até mesmo o seu buquê, detalhes assim que Deus cuidou, né? De uma maneira tão carinhosa, né? Tão maravilhosa. Então, realmente vale a pena a gente ter essa prioridade, né? Ter isso no nosso coração. Quero fazer a maneira de Deus, né? Com Deus no centro, né? E eu estava aqui pensando, isso é tão especial, mas tem tanta gente, né? E eu me lembro da minha época de ser jovenzinha, né? Solteira, porque eu sou jovem ainda, né, gente? Sim. Mas quando eu era mais mocinha, tal, solteira, eu lembro que eu idealizava um casamento, eu sonhava com isso e tal, mas a impressão é que o meu sonho chegava até o dia da cerimônia. E o depois do casamento não era uma coisa que eu ocupava muito tempo pensando, investindo, aprendendo, né, me preparando. E tem muita gente que chega assim como eu, né, um pouco despreparada para o casamento em si, não é verdade? E aí acabam trazendo assim para o casamento uma visão muito romântica da coisa, né? Esperando que vai ser um casamento igual a gente vê em Hollywood, né? Nos filmes e tudo mais, que vai ser só alegria, viagens e tudo mais, né? E não é bem isso que a gente encontra no casamento, especialmente no começo do casamento, né? Porque é uma fase tão linda, maravilhosa da gente se descobrir, da gente se curtir, da gente desfrutar um do outro, mas é também uma das fases mais difíceis, né, do casamento. Um tempo de ajustar, um tempo de alinhar, de aprender um com o outro, uma maneira que funcione para todo mundo, uma dinâmica que funcione para essa casa, para essa nova família que começou, né? E aí, muitas vezes, essa imagem, esse sonho de filme de Hollywood cai por terra logo nos primeiros meses, né? Assim que você é confrontada com a realidade de pensamentos diferentes, de criação diferente, tudo mais. Às vezes a gente fica assim um pouco abalada com isso. E eu penso que é nesse momento que a nossa identidade precisa se mostrar, não é? Porque quando você tem a identidade e realidade no seu coração, que você é amada, de que o seu valor está em Jesus, né? Você sente paz, tranquilidade para ajustar as coisas com calma, né? Você deixa florescer aquela identidade de princesa, né? De ter as palavras brandas na hora certa, de não deixar a ira dominar, né? Você tem alguma experiência assim para contar para gente, Liz?
Porque quando eu comecei meu casamento, eu tive muito esse problema, né? Porque eu achei que ia ser de um jeito, e aí depois não era bem daquele jeito. Então, a minha primeira atitude era me fechar e às vezes explodir. Não conseguia resolver a situação, sabe? Conta pra gente um pouco como é que foi a sua experiência, Liz. Legal. Bom, o novo casamento, né, um casamento recente, e principalmente para nós, né, que nos guardamos, a gente decidiu viver um tempo de casamento no casamento, vários desafios acontecem, né? E a corte, eu queria começar falando pela corte, porque a corte é muito especial. Muito mesmo, porque na corte você consegue aprender muito sobre a pessoa que está do seu lado. Você consegue se relacionar com ela e com a família dela. Então ali você percebe coisas que talvez sozinho você não perceberia. Talvez se você tivesse com os seus próprios olhos você não veria. Mas o tempo de corte, eu creio que é um tempo muito especial de Jesus para nós. O tempo onde você não está focado no corpo da pessoa, você não está focado naquele relacionamento físico, você está focado em uma junção de coisas. Você está focado no propósito de Deus para a vida dela, no propósito de Deus para a sua vida. Você está focado em perceber como a pessoa se relaciona com os familiares, né? Que é uma coisa muito importante, a gente sempre fala disso. Que a forma como o seu futuro marido, a pessoa que você está se relacionando, trata a mãe, trata o pai, como você trata a sua mãe, seu pai, como você trata a sua família, tem muito a ver com o que vai acontecer no casamento. Então, isso não é conversa, né, Liz? Não é Porque quando a conversa. gente fala, tem muita gente que acha, ah, não, mas comigo não vai acontecer, né? Não é porque trata a mãe diferente. É verdade. Então, eu percebo muita coisa que eu aprendi antes, que eu vi antes acontecer no meu casamento hoje, né? Então, vale a dica, né, de você prestar atenção nisso quando você está se relacionando com alguém ou antes de se relacionar com alguém. De você procurar as pessoas que são próximas a essa pessoa, saber como ela é, como ela trata as pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes o fato de alguém estar interessado em outra pessoa faz com que ela mascare algumas coisas, né? E você acaba entrando no casamento sem saber quem a pessoa é. Por isso que a corte é muito importante, porque você não se relaciona sozinho. A gente acaba vendo muitos relacionamentos onde os namorados, eles se relacionam ele e a namorada. Só. Não envolve família, não envolve amigos, não envolve contextos. E aí, quando casa, é aquela coisa, né? Você não sabe quem é a pessoa. Então, eu me sinto muito feliz, muito privilegiada de ter feito a corte, porque eu conheci muito do Ives antes de casar com ele. E ele conheceu muito de mim antes de casar comigo, inclusive os meus defeitos. Ele sabia de muitos defeitos que eu tinha. E que alguns deles aconteceram no casamento também, porque é um aprendizado diário. Então, no casamento, eu lembro de algumas situações específicas que elas me ajudaram muito. Então, uma coisa que eu queria pontuar é que quando você deixa o Espírito Santo, Jesus, cuidar do seu relacionamento, te dá a pessoa que você vai se relacionar, é como a pastora falou, a responsabilidade é dele. Então, é ele que está escolhendo para você. Então, já começa você descansando que se a pessoa tem defeitos, o Espírito Santo pode transformar ela. Se você tem defeitos, o Espírito Santo também está trabalhando em você. Então eu lembro de situações emocionais que eu passei muito fortes por conta do meu contexto familiar. Então houve um contexto muito difícil na minha família, com o meu pai, no meu relacionamento com ele, familiar, foi uma coisa muito difícil para eu superar. E muitas vezes eu acabei passando a ótica que eu tinha de alguns problemas que eu tive familiar para o Ives. E aí eu tinha dificuldade de me relacionar com ele, acreditando que Jesus tinha escolhido o melhor, assim, sabe? Então, algumas coisas que eu vivi na minha família, com meu pai, eu acabei colocando para ele. E aí foi só o Espírito Santo mesmo para me mostrar que o meu marido não era o meu pai, que os meus problemas emocionais o Espírito Santo estava resolvendo,
que as dificuldades que eu tinha, o Espírito Santo estava resolvendo. Então eu lembro de muitas vezes onde meu marido foi extremamente sábio. Por isso eu te falo, ore mesmo, deixa Jesus escolher por você. Porque quando Jesus escolher por você, você vai ver que ele vai te dar alguém que te completa, que traz algo que você não tem. E eu vi muito isso. Então, tinha coisas que eu não era muito bem resolvida dentro de mim, que o Ives era muito bem resolvido. Que ele tinha uma revelação muito além da minha. E o que aconteceu? Ele me influenciou. Me influenciou positivamente. Então, hoje, uma das coisas que eu acho mais importantes é nós admirarmos a pessoa com quem a gente casou. Admirarmos pelo Espírito Santo, pelo homem de Deus que ele é. Não só porque ele é um ótimo profissional, porque ele é uma pessoa desenvolta, mas admirar o homem espiritual que ele é. O filho que ele é, a identidade que ele é. Então, nós devemos pensar na nossa identidade, mas a gente também tem que pensar na identidade da pessoa que nós vamos nos relacionar. Então, houve muitas coisas que eu venci por causa do meu marido. Porque ele me ajudou com sabedoria, ele me ajudou colocando minha vida em oração diante do Espírito Santo e me ensinando que eu deveria depender do Espírito Santo. Então, houveram, claro, muitos desafios, né, nesse 1 ano e meio de casamento, mas o maior deles, eu creio que foi esse, de aprender a colocar minhas emoções no lugar certo. E a pessoa com quem eu me casei né, essencial para isso. É um homem de Deus que me ajudou a vencer muitas dificuldades. Glória a Deus. Tá vendo como é importante, né, a gente depender de Deus em tudo, colocar Jesus no centro, porque ele sabe aquilo que nós precisamos. Então, ele vai nos conduzir a um marido que nós precisamos. Não aquele que atende às nossas preferências, não aquele que atende os nossos estereótipos, né? Mas aquele que nós precisamos, que vai realmente ser o sacerdote, né, para nossa vida, para nossa família, Amém. Que vai nos conduzir a Jesus, né? Porque é o que o Ives tem Amém. Feito, né, pelo seu testemunho. Sim, exatamente. Te conduzir a Jesus, te conduzir a vencer os seus traumas, as suas feridas, e ser sacerdote, né? Então, glória a Deus. Verdade. Você escolheu bem e o Senhor usou isso, né? Já usou a vida do Ives logo no começo para te ajudar a fazer esses ajustes, né? E você tem respondido certo ao Senhor, né? Tem se aberto para esse alinhamento, né? E é tão importante isso, né? Porque a gente fala muito de identidade e tudo mais, mas tem muitas vezes que isso não sai assim do papel, ou simplesmente são palavras ao vento, né? Mas, de fato, elas precisam de realidade na nossa vida, porque é no tempo das adversidades que nós mais precisamos expressar a identidade de Cristo em nós, né? Amém. E acho que de tudo que nós vamos falar hoje, eu penso que o que é mais importante, e eu quero que dá maior valor para esse momento, é dizer que Jesus, ele precisa ser o centro, sempre, no nosso casamento, né? Para aquela que está sonhando em se casar, né? Para aquela que está desejando, que já está, né, observando para casar, para escolher, aquela que já está comprometida, né, na corte, aquela que já está caminhando para o casamento, aquela que já está noiva, e também aquela que já casou, né? Jesus precisa ser sempre o centro desse casamento, né? Eu lembro que quando eu era recém-casada, eu fiz um curso muito bacana, chama Casados para Sempre. Em uma aula, a gente aprendeu uma coisa que me marcou muito. O professor fez um triângulo e ele disse assim, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, para vocês verem, senão talvez eu não consiga explicar. Ok. Peraí, cônjuge e aqui, deixa eu escrever, Jesus. Ó, vamos ver se você consegue me entender. Talvez vai ficar ao contrário aí para você, né? Mas o que ele fez? Olha, essa parte aqui do triângulo sou eu. E essa outra parte é meu cônjuge.
E como que a gente vai se encontrar? Quando é que a gente vai estar mais próximo, mais aliançado, mais íntimo? Quando a gente estiver mais perto de Jesus. Então, Glória a Deus. quanto mais de Jesus a gente tiver, mais perto do cônjuge a gente vai estar. A gente precisa viver uma vida onde Cristo é o centro, né? Porque, Amém. afinal de contas, tudo que nós precisamos vem dele. Porque, assim, eu digo da minha experiência, quanto mais eu olho para mim, mais eu consigo perceber que eu tenho falta de muitas coisas. Me falta sabedoria, me falta paciência, me falta atitude, me falta tanta coisa. Mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que ele tem tudo isso para mim, né? Ele em mim supre todas essas necessidades. Então, por isso que Jesus precisa ser em todo tempo o centro na nossa vida e no nosso casamento, né? E é Amém. tão bom desfrutar disso, né? Priorizar É verdade. Jesus é sempre garantia de sucesso no casamento, de êxito É no verdade. casamento. E eu queria até falar uma coisa muito rápida sobre isso. Pode falar. Quando Cristo é o centro, você, antes de tomar uma atitude, você já recebe como se fosse um sinal aqui, olha, age através de mim, age comigo, não sai de onde eu tô, não foge daquilo que você é em mim. Essa Então a resposta gente não vê me isso representa. muito. A gente vê isso muito no casamento. É uma coisa simples que o seu marido faz, que a pessoa que você está se relacionando faz, que a sua primeira resposta pode ser uma paulada, assim, sabe? Porque todos nós somos assim. A gente precisa realmente do Espírito Santo para ser pacientes, para ser longânimos, benignos. E no casamento, como a gente está convivendo muito, e principalmente agora na época de quarentena, né? A gente convive muito juntos. E aí fica muito fácil você se irritar com pequenas coisas. Mas quando Cristo é o centro, quando você sabe que você está se relacionando com o seu marido por um propósito, e por conta desse propósito, o Senhor, inclusive, ele acrescenta muito. Amor, admiração, paciência, benignidade, longanimidade. Então, se você anda pela linha de parecer com Cristo, de saber que Jesus está dentro da sua casa com você e com seu marido, não é só você e o seu marido que estão em casa. É você, o seu marido e o Espírito Santo. Então, você recebe toques do Espírito Santo de como falar. E até às vezes, quando você fala demais, quando você faz uma coisa que não deveria fazer, se Jesus ele está realmente no centro do seu coração, você já percebe, já pede perdão, já resolve. Aqui em casa a gente acontece isso muito. Então, às vezes eu falo uma coisa que eu não deveria falar, e aí, rapidinho, o Espírito Santo fala comigo. E aí, seja pronto para perdoar, seja pronto para pedir perdão, para reconhecer, porque isso vai fazer vocês crescerem em unidade, vai fazer vocês crescerem em companheirismo, vai fazer vocês crescerem em maturidade. Então eu percebo isso muito, que o Espírito Santo sendo o centro, você anda pela linha ali do Espírito Santo e tudo dá certo. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. E para que a gente mantenha Cristo sendo o centro, a gente precisa alimentar isso, né? Porque tudo que a gente alimenta na nossa vida cresce, mas aquilo que a gente não alimenta morre, né? Então, aí entra num outro tópico que eu queria conversar com você, que é a respeito da gente organizar a nossa vida, porque esse é um desafio quando a gente é recém-casada, né? Porque a gente vem de uma rotina muito diferente, né? Quando você é solteiro, você tem um tipo de rotina, de vida e tudo mais. E quando você casa, muda muita coisa. E normalmente, os primeiros meses, a gente fica bem perdida até se adaptar, né? E tudo mais. E eu acho que é algo primordial, né, para a nossa vida de casada funcionar é a gente priorizar na nossa rotina o nosso tempo com Deus, né? Porque se você tiver essa prioridade, se for algo que você não abre mão,
né? O Senhor Jesus vai estar sendo sempre o centro. Então, você está sempre se alimentando dele, você está sempre buscando nele, né? E as tuas respostas vão vir de acordo com ele, né? Então, quando você pensa em organizar a sua vida, questão de rotina, de tarefas, de afazeres, né? Porque é importante, né? Eu vejo na minha vida o quanto que isso faz diferença. Eu imagino para que quem é recém-casada, isso seja assim algo de valor que vai ajudar, que vai facilitar, que vai otimizar seu tempo, né? Você ter uma rotina estabelecida, né? Eu costumo fazer por semana, que eu não dou conta de fazer um planejamento muito longo assim. Então eu me organizo por semana. Essa semana eu preciso fazer isso, 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 e eu vou colocando cada dia uma tarefa que eu preciso realizar. Mas todos os dias na minha agenda, a primeira tarefa que eu tenho é devocional. Eu não abro mão disso. É a parte mais importante do meu dia, né? Então, fica a dica aí para vocês, meninas, né? Se você ainda não tem esse hábito, né, de ter um tempo de devocional diário, né? Eu quero te incentivar aqui, porque isso vai trazer uma vida para o seu dia, né? Vai te dar foco, vai te dar alegria, vai encher você de esperança, de palavras de Deus, enfim. O seu dia vai ser diferente, vai ser outro, se você realmente der atenção para aquilo que mais importa, né, no seu dia. Eu costumo dizer assim que o melhor horário para o devocional é a hora que a gente acorda. Não sei, né? Talvez outra pessoa prefira fazer em outro horário, né? Tinha uma discípula que gostava de fazer de madrugada, que ela não tinha tempo durante o dia, então ela chegava na correria de trabalho e faculdade e ela só conseguia à noite. E ok, funcionava para ela. Para mim, o meu dia funciona depois que começa com devocional. Né? Então, assim, eu priorizo o meu horário de manhã. Ai, mas eu tenho que acordar muito cedo para trabalhar ou para estudar. Eu também. Os meus filhos vão para a escola de manhã, 7 da manhã começa a aula, mas eu acordo antes deles para fazer o meu devocional. Né? Então, tem dia que é 5h30, tem dia que é 6 horas, mas assim, é importante que a gente dê prioridade para isso. E aí todo o resto do dia vai funcionar muito melhor, né? Então, outra dica é tenha um planejamento, né? Um planejamento para o seu dia, para a sua semana. Né? Você que é recém-casado, talvez você ainda não teve essa ideia, né? Enfim, mas faça isso, você vai ser produtiva, né? Você costuma fazer isso, Liz? Então, sim, não costumo também planejar muitos dias, porque eu sei que eu não vou conseguir. E como a gente vive no ministério, a nossa rotina ela muda de repente Sim, também. Então, muito. você planejou algo um dia, aí de repente entra uma programação, entra uma pessoa que você vai conversar, que a pessoa está precisando da sua ajuda, precisando estar perto de você, e aí a sua rotina dá uma mudada. Então, Completamente. eu realmente não consigo fazer um planejamento assim tão extenso. Mas uma coisa legal que eu acho é quando você está casado, você está numa parceria, né, com o seu esposo. Então, uma coisa que nós costumamos fazer muito, eu e o Ives, a gente vê tarefas que não ficam pesadas para ele fazer junto comigo, para ele me ajudar. Então, um exemplo básico. O Ives leva o lixo lá para a garagem. A gente tira o lixo da casa e ele sempre leva o lixo. Isso é só um exemplo. Então, essa é uma das coisas que ele consegue me ajudar sem cansar ele, sem tirar o tempo dele, sem mexer na rotina dele de uma forma ruim e que já faz muita diferença para mim. Então, esse é só um dos exemplos, né? Então, quando você se casa com alguém que é o seu parceiro, que é o seu companheiro, ele tem o coração de te ajudar, tanto quanto você tem o coração de ajudá-lo, de andar um só com ele, você consegue fazer planejamentos duplos. Então, há dias que eu falo para ele, Ives, você consegue fazer tal coisa para me ajudar? Vai te atrapalhar? E ele fala, não vai me atrapalhar, vai ser simples, eu faço sim. E quando ele faz uma tarefa assim, do meu dia a dia, seja na casa,
seja buscar alguma coisa em algum lugar, isso já me ajuda muito. Então, eu tenho vivido isso com ele de uma forma muito prática. A gente. É claro que a responsabilidade maior da casa é minha, de Sim, com cuidar da certeza. casa, de lavar roupa, de fazer todas as coisas que a gente sabe que a gente precisa fazer em casa, né? Nada Então, a funcionar. maior parte é minha, realmente. Só que a gente Uhum. tem praticado muito isso, de eu falar com ele, olha, o que que você consegue fazer para me ajudar que não vai atrapalhar você, que vai ser simples para você, que você pode fazer uma diferença ali para me ajudar no meu dia a dia, né? E ele sempre Uhum. se dispõe. E a disposição que ele dá para mim não cansa ele, não tira ele do lazer dele, do momento íntimo dele, que ele precisa com Deus, ou que nós temos com a nossa célula todos os dias. Não tira, porque a gente tem uma comunicação muito forte em relação a isso. Uma comunicação de um ajudar o outro. Então, por isso que as nossas tarefas, elas não são tão planejadas de tantos dias. Então, as Uhum. coisas acontecendo, e eu acho que dentro disso a comunicação flui muito entre Que é nós, porque importante, a né? comunicação vai de uma forma tão simples que a gente consegue se ajudar sempre. Então, falando sobre o devocional, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir, muito. É. E para mim é difícil acordar muito mais cedo, porque eu já acordo bem cedo para ir trabalhar. Uhum. Salvo as exceções, porque agora nós estamos na quarentena, né? Então, praticamente agora eu estou trabalhando 2 vezes por semana. Então muda Uhum. um pouco a minha rotina. Mas o meu devocional, eu costumo sempre fazer ele quando eu chego no meu trabalho, porque eu estou praticamente sozinha ali no Uhum. local onde eu trabalho e eu consigo ali muita coisa no horário da manhã. Consigo tanto Uhum. ler a palavra, consigo ouvir algo, ouvir um louvor, consigo fazer uma parte assim, tanto na minha mesa quanto lá em outras áreas. Então, é muito Uhum. legal nos dias que eu não consigo levantar cedo para fazer, Uhum. não abrir mão do devocional. Não abrir Sim, mão. Então, isso é se você tem um importante. dia estipulado, você tem um horário legal para fazer, faça todos os dias. Mas se sua rotina quebrar, não deixa de fazer. Uhum. Com Mesmo assim. certeza. E não é necessário que seja uma hora de devocional Sim, ou mais do que isso. É o tempo que você tem, né? é mais Então, um é não. princípio de depender de Deus, né? Dele ser o primeiro, dele Sim, o ser. princípio de colocar ele como prioridade do seu dia, né? Da sua vida, eu diria. Então, isso é muito importante, né? Não importa quanto tempo, importa a qualidade, a sua intensidade, né? O seu coração rasgado, quebrado para Deus, né? É Isso é o que verdade. mais importa, né? Porque o Eu tempo acho que na todo. minha rotina, que é sempre assim, muda, isso é o mais importante. Saber que Amém. não é porque eu não consegui fazer naquele momento, porque surgiu uma dificuldade, surgiu uma outra programação, de repente, que eu não possa fazer. Não Amém. precisa ser algo assim tão. Como a gente pode falar? Quadradinho. Tão quadradinho, né? Se você não conseguiu naquele momento que você sempre faz, não tem problema. Você pode separar um Uhum. outro momento, não tem problema algum. O importante é o nosso alimento, né? Como a pastora estava Com falando. certeza. Você nunca deixar de se alimentar de Cristo. E se Sim, Cristo for a sua fonte, você vai ser uma boa esposa, você vai ser uma boa líder, você vai ser uma com boa certeza. mãe, você vai ser uma Uhum. boa discípula. Então, se Uhum. Cristo for a sua fonte, você nunca vai ter sede. E você vai É, poder se alimentar e dar para os outros. sim. Então, a gente fala muito aqui em casa sobre isso. Fonte. Quem é a sua fonte? Se você está Até cansado, porque, quem é a sua fonte? Se você está sim. bem, quem é a sua fonte? Isso faz toda a Uhum. diferença. Até porque a gente tem tantas pessoas para alimentar e a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? É Por isso que a verdade. gente precisa se alimentar dessa palavra, dessa vida, para que a gente possa ter alimento para eles, né? Para os nossos filhos Verdade. espirituais. E eu É estava verdade. pensando nisso, né? A gente ter é, um planejamento, especialmente para gente que lidera, né? Você que lidera uma célula, você que discipula Sim, uma rede, você que está à frente de um grupo, você que é anjo da guarda, que está cuidando de alguém, você precisa reservar tempo para estar com essas pessoas,
para cuidar dessas pessoas, né? E aí, na vida de alguém que é recém-casado, é necessário que haja um planejamento ou até que haja essa parceria, né? Como você está falando. É tão bom a gente servir a Deus, a gente edificar a igreja, quando a gente tem o marido como nosso parceiro. A gente está juntos no mesmo propósito, né? Afinal Sim, de contas, a gente não, Deus não nos uniu simplesmente, ele uniu propósitos, né? é Quando Deus verdade. nos une em casamento, ele está unindo propósitos. Então é tão importante a gente ter essa parceria com o nosso marido, né? Para juntos a gente edificar a igreja. Né? Às vezes a gente precisa abrir mão do nosso tempo de descanso juntos, às vezes a gente precisa abrir mão do nosso cinema da semana, né? Ou É, enfim, da compra do mês, que você não vai conseguir fazer naquele dia, porque você vai precisar atender alguém, estar junto com alguém, orar com alguém, ou até mesmo assim, só para gastar um tempo ali, às vezes receber na sua casa, trazer para dormir, não é? sim, sim. Isso acontece. Por isso que eu Não é ainda dou uma todo. patinada nessa organização aí, porque as minhas rotinas, elas não existem assim muito. Elas sempre mudam. É, eu digo assim que a rotina é importante para dar para a Sim, gente foco, para ajudar que a gente seja produtiva, né? Mas a gente não precisa ser escrava da rotina, é né? verdade. É claro que É ela tem que verdade. trabalhar a nosso favor e não a gente trabalhar para ela. Então, É assim, verdade. não deu para fazer aquilo. O que que é mais importante? É seguir a rotina ou é edificar a igreja, né? É edificar as Exatamente. vidas. Então, é claro que a gente vai dar prioridade para aquilo que é eterno, para aquilo que é do céu, que é de Deus, né? Mas eu estou falando aqui, né, na questão de quem é recém-casada, vai te ajudar a você não ficar perdida nas suas tarefas, vai te ajudar a Sim, ter foco naquilo que você precisa fazer. Porque eu já tive essa experiência de entra semana e sai semana e eu só tô apagando incêndio na minha casa, sabe? Fazendo assim o que é mais urgente. E aquilo que eu precisava muito fazer vai ficando, ficando, ficando. Quando a gente estabelece uma rotina de atividades, de tarefas e tal, isso nos ajuda a ser produtiva, a conquistar de fato aquilo que a gente está, né, querendo, precisando, né? Então, só para sim, dar realmente foco para aquilo que a gente tem para fazer. Mas é realmente a verdade. rotina não é para nos escravizar, né? Não é para deixar a gente dentro de uma caixinha, né? Ela vai nos ajudar e não nos Sim, escravizar, né? é Com verdade. certeza fazer aquilo que a gente faz para edificar a igreja é muito mais importante, né? E eu estava até pensando, quando eu me casei, às vezes eu ficava assim ressentida com meu marido logo no começo, né? Porque ele não tem muito assim essa questão, eu acho que é muito natural dos homens, né? Eles não têm assim uma proatividade igual mulher que vê você lavando louça e fala assim: "Ah, deixa eu secar para você e guardar", né? Não é assim, porque o homem não é assim, é É diferente de verdade. mulher, né? E no começo eu ficava ressentida com o Rogério porque eu queria que ele me ajudasse em algumas coisas, mas eu não queria pedir. Eu não queria pedir, eu queria que Tá ele aí um problema, não tivesse. só para isso, né? É. Então, eu não era prática na minha vida, então eu ficava ressentida porque eu queria, ele não fez, ele nem percebeu e para ele estava tudo bem. Acho que isso é com Então, todos. então assim, mas no final eu ficava ressentida com isso porque eu estava toda atrapalhada nas coisas que eu tinha para fazer, porque eu não conseguia é, destravar algumas coisas, porque eu não tinha uma rotina, eu só apagava incêndio. E aí, quando eu consegui estabelecer uma rotina, as coisas começaram a fluir melhor, e aí eu já não precisava tanto, assim, já não me achava tão vítima, porque ele não me ajudava. E eu aprendi, gente, eu tenho aprendido uma coisa tão fantástica, que a gente pode ser muito mais feliz na nossa vida conjugal se a gente for prática.
Então, eu quero, né, dar essa dica para todas as moças que estão entrando aí, querem se casar, que já estão casadas há pouco tempo. Enfim, você pode ser muito feliz se você for mais prática. O que é ser mais prática? Fala, minha filha querida, maravilhosa, fala. O que é óbvio precisa ser dito. O seu marido não tem uma bola de cristal, ele não consegue adivinhar as coisas. Então, Sim, é fala. Eu verdade. tenho até um exemplo muito legal para contar, que é da pastora Janaína. Talvez vocês conheçam a pastora lá de Minas Gerais. Ela estava contando outro dia numa live, eu achei fantástico, dei muita risada. Ela falou assim: Olha, eu sou muito bem resolvida. O que que acontece? Quando tá chegando meu aniversário, eu já falo: Olha, marido, tá chegando meu aniversário. E aí, no dia do aniversário, já aviso. E no dia do aniversário, ela vai lá no shopping, escolhe o melhor presente, aquele que ela quer, aquele que ela gosta, manda embrulhar e traz para casa e dá para Que ele. ótimo! Fala, é hoje, pode me entregar. Muito Gente, aí, legal. aí tem gente que fala assim, nossa, mas quebrou todo o romantismo. Mas olha, ela escolheu o que ela queria ganhar, né? Ela ajudou o marido a lembrar da data. Ele parabenizou ela e tal. Eles levaram com bom humor, né? E foi muito legal. Isso é uma atitude de uma pessoa madura, né? Engraçado, Eu, aconteceu isso com a gente, tem pouco tempo também, no Dia dos Namorados. eu, gente, eu faço isso porque você vai contar, pera só um pouquinho. Tá, tá bom. O meu aniversário é sempre numa época difícil para o Rogério lembrar, porque é final do ano, é encerramento de semestre, sempre no trabalho dele tem alguma comemoração, alguma coisa grande que ele precisa se dedicar muito, ele fica muito centrado, focado no trabalho, ele tem dificuldade de lembrar dessa data. Então, quando tá chegando, eu já vou avisando ele: olha, falta uma semana pro meu aniversário, não esquece, hein? E vou lembrando, falta 3 dias, alguém vai fazer aniversário, e vou levando de bom humor. E aí, no dia, às vezes eu ainda preciso lembrar ele, falar: ai, hoje parece que é um dia especial, o que será que tá acontecendo hoje e tal. E assim, isso para mim tirou um peso enorme, porque tinha acontecido algumas vezes não, eu posso dizer 2 vezes que eu me lembro de chegar a data e eu estar esperando, naquela expectativa por ele me dar os parabéns, um presente, sei lá. E ele esqueceu, passou. Então, assim, eu não condeno ele, porque a cabeça dele tem milhões de coisas. E É para que eu vou verdade. ficar melindrada, ressentida, porque ele esqueceu? Se eu posso ajudar, né? Se eu quero que ele lembre, então deixa eu ajudar ele a lembrar, né? Se É eu quero verdade. aquele presente, mas eu não estou confiando que ele vai saber escolher para mim, por que que eu não posso ajudar ele, É né? Então, gente, verdade. achei fantástico isso. E assim, tá me ajudando muito. Conta, Liz, pra gente. Então, lembrei de uma coisa até mais profunda. Nós nos É, casamos e nós nos casamos no dia 15. E aí, é. chegou o primeiro dia 15 depois do casamento. E Ah, o aí, o primeiro primeiro mês de casado. foi fácil de lembrar, ele lembrou, foi legal e tal, a gente comemorou, tudo mais. Uhum. A partir dos seguintes dias 15, o que aconteceu foi que dava à tarde e ele não lembrava e não me mandava nada. E eu ficava Ai, assim, meu gente, Deus. esqueceu que é nosso aniversário de casamento e tudo mais. E isso aconteceu umas 2 vezes sem eu falar nada pra ele. Só que quando chegava a noite em casa, eu ficava meio assim, Emburradinha. e melindradinha, né? Tipo, não lembrou do Uhum. nosso de casamento. Mais Uhum. um, né? É que num ano você conta mês, né? Depois de um ano você conta anos. É. Porque não dá pra lembrar, não dá pra contar todos os meses. Mas a primeira novidade é tão legal que você conta os meses, né? Aí, a partir do terceiro, eu falei, amor, não dá. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Você não tá lembrando do nosso aniversário de casamento? O que que ele fez com o alarme no celular? Olha Todo dia aí, gente. toca o alarme. Agora ele tá lembrando mais que eu no dia 15. Ai, Antes que lindo. de dar presente. Então tá tudo resolvido. Então, realmente, essa questão de você se comunicar com a pessoa que você tá é muito importante. Eu acho que o É que eu mais aprendo no demais. meu casamento até hoje é a comunicação.
toda vez, Aham. já aconteceu muito isso comigo, né? De ficar chateada, porque, não fez, não me ajuda, eu tô aqui ralando e você tá aí, não fazendo nada, meu Deus. E aí, como eu sou dessas, né, que conversa, não que chega brigando, mas que conversa, olha, o que você acha e tal. E aí, depois de tanto conversar, se comunicar, hoje a coisa é muito melhor. No último dia dos namorados, eu falei pra ele 2 semanas antes, amor, eu quero fundir, tá bom? Olha aí. Pronto, Já gente. eu quero tal presente. Entrei no site, comprei 2 presentes e falei, você que tá me dando, obrigada. Comprei 2 presentes da Babyliss e ele tá pagando. E eu fiquei super Pronto, feliz, resolveu. foi o melhor presente porque eu escolhi. Então, realmente, Nossa, ser que prática, maravilhoso. resolvida, não me lindrar, é muito bom, porque sua vida vai ser fluida. É maravilhoso, gente. Isso fala da nossa identidade, porque a mulher de Deus, ela é bem resolvida, ela não é cheia de milindre. A mulher de Deus é madura, né? Então eu quero assim, olha, eu tava olhando aqui no relógio, ele é nosso inimigo, porque já tá acabando, gente. Quem que pode uma coisa dessa? Eu queria falar mais milhões de coisas. Acho que eu anotei umas 6 páginas de coisa para falar. Eu falei duas Eu ainda de acho que eu tenho uns conversa. 8 tópicos aqui ainda que a senhora tinha me passado. Ai, meu Acho que a Deus, gente vai ter que fazer uma outra live, Liz. vamos ter que fazer. Mas olha, eu queria pontuar aqui uma coisa muito importante, né, para a gente finalizar. Que o nosso casamento é o maior empreendimento que Deus nos deu, né? O nosso casamento e a nossa família. Então a gente precisa se dedicar a Ele, a gente precisa buscar Deus para ter as respostas, o caminho, a sabedoria para resolver as coisas, né? Para a gente Amém. expressar a identidade de Cristo para os nossos familiares, principalmente para o nosso marido. Eu quero te dizer, mulher jovem, que você é a expressão do amor de Deus para o seu marido. Você, Amém. moça, que está querendo se casar, já se prepara para isso, que as tuas palavras, as tuas atitudes, elas vão expressar o amor de Deus para o seu marido. Então, não esquece disso, né? De tudo que a gente falou aqui, que foi deliciosa a nossa conversa, não esquece que Jesus precisa sempre ser o centro. Amém? Amém. Então, Liz, eu queria que você orasse por nós agora, principalmente por Amém. essas moças que já se casaram, são recém-casadas, outras que estão em vias de se casar, essas que estão Amém. sonhando, né, para que o Senhor derrame dessa mesma unção, dessa mesma sabedoria que está sobre a sua vida, né, essa paixão por Jesus, esse encargo por edificar a igreja. Gente, a célula com 29 membros não é brincadeira, é muito É fruto, é verdade. muita vida de Deus, é muita prioridade para aquilo que é eterno. Com certeza isso envolve sacrifício, com certeza isso envolve abrir mão de momentos de descansar, de curtir o cônjuge, para estar lá, edificando a vida dos irmãos. Então, eu queria que você orasse, sabe, para compartilhar essa unção, para que seja Amém. derramada essa unção sobre essas moças, para que elas edifiquem um casamento na sabedoria do Senhor, sem Amém. nunca esquecer de priorizar aquilo que é eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou orar. Ora, Eu só quero dar um recadinho antes de orar. pode, Gente, claro. você pode, meninas, vocês podem abreviar muitos anos do seu casamento se você ouvir o Espírito Santo. É Porque se você verdade. não, ele vai te ensinar no primeiro dia de casada, no primeiro mês de casada. Você não vai precisar passar 15 anos de casada para entender uma coisa. Então, sempre que você tiver uma dificuldade, uma coisa que você não sabe como fazer, pergunta para o Espírito Santo, porque você não vai precisar passar 30 anos de casamento para você aprender. O Espírito Santo pode te ensinar no primeiro dia. Amém? Amém. Guarda isso no Amém. seu coração. E vamos orar, Isso. então. Falta quantos Amém. minutos? Meu Deus! É, peraí. Ó, 2 minutos. Então, pera um pouquinho. Antes de orar, eu já quero agradecer, porque pode ser que a live acabe, né, antes da oração terminar. Sim, Então, Lívia, eu quero te agradecer, porque você é muito preciosa. Esse tempo que você dedicou aqui para estar comigo.
Foi muito rico. Tenho certeza que Amém. essas moças foram abençoadas com essa palavra, com essa sabedoria, com essa experiência de vida que você tem. Né? Eu quero Amém. declarar assim, que você seja muito frutífera em tudo que você fizer, né? Que o Senhor Amém. abençoe e prospere, que você caminhe todos os dias debaixo do favor de Deus. Amém? Amém. Obrigada. Glória a Deus. Ora, 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 ora. Amém. Recebam aí, moças e moços. Recebam. Senhor Jesus, nós te agradecemos com todo o nosso coração, com toda a gratidão que existe em nós, Senhor Jesus, por esse tempo precioso. Agradecemos por cada jovem, mulheres,